Barreto, eu sou professora de Filosofia e Sociologia para o ensino médio da ETEC Centro Paula Souza, aqui em Cerquilho, e hoje eu vou conversar com vocês, falar um pouquinho sobre a importância de se preparar para fazer uma boa redação, um bom texto no vestibular, né, para que você tenha aí bons resultados e que esse texto possa te ajudar eventualmente numa boa colocação no vestibular. Uma das coisas que eu sempre falo para os alunos da importância de um bom texto de redação é que ele vai ser decisivo para compor a sua média, a sua nota de vestibular, sobretudo no modelo de Enem, né, que é o modelo que hoje nós estamos adotando, né, as universidades federais estão adotando para o acesso ao vestibular. É importante saber que o texto da redação, além de ser um texto que tem que ser gramaticalmente correto, ele também tem que ser um texto com conteúdo. E eu acho que talvez essa tenha sido a maior dificuldade dos alunos nos últimos anos, né? Os índices têm demonstrado que a maior dificuldade dos alunos está em estruturar um texto com boa qualidade, com bom conteúdo. E uma dica que eu sempre dou para os alunos é que eles precisam, para se preparar para o Enem, fazer muita leitura, realizar muita leitura, ficar muito atento aos conteúdos que estão sendo trabalhados e discutidos na mídia, nos meios de comunicação em geral. Então é muito importante que você leia muito jornal, que você assista muita televisão, que você acesse as mídias sociais e que esteja por dentro dos temas tratados naquele momento, no ano em que você vai prestar o vestibular, porque muito provavelmente os temas que mais estão na mídia, que mais estiverem na mídia, nos meios de comunicação em geral, serão os temas propostos para os grandes vestibulares, principalmente o Enem, né? É bastante importante que você seja bem preparado, que você leia muito, que você esteja por dentro dos temas da atualidade, e a única forma de estar por dentro disso é lendo e pesquisando. O texto em si, ele tem uma estrutura básica, né? Isso não só para as redações de vestibular, mas para a formação de textos em geral, é muito importante que você lembre da estrutura textual. Eu não tenho muitas condições de discutir com vocês gramática, é bastante importante que vocês se atentem à língua formal, né, à gramática correta da língua portuguesa, e montar o texto de acordo com as normas cultas da língua portuguesa é fundamental para um bom resultado. Mas mais do que isso, é importante que você pense na estrutura do seu texto. O que você quer dizer? Vamos imaginar que o tema da redação sugerido para você no momento do vestibular seja um tema ligado à criminalidade e à violência. Antes de você montar o seu texto, é bastante importante que você desenhe na sua cabeça o que você quer discutir dentro dessa temática da criminalidade e da violência. E colocar os objetivos de forma clara numa introdução. Então imagine que você vai fazer o seu texto numa introdução breve, de mais ou menos 1 ou 2 parágrafos, e nessa introdução você poderá justificar ou apresentar os seus argumentos em relação à criminalidade e à violência. O que você pensa sobre o crime, quais são os motivos pelo qual você está trabalhando aquela tendência, aquela ponderação, levantar os argumentos do crime e da violência, sempre lembrando que os argumentos eles são muito importantes para justificar o seu ponto de vista. Então argumente bastante para defender o seu posicionamento em relação àquela temática que está sendo levantada. E para levantar bons argumentos, é importante que você busque em autores que você leu, em disciplinas que você estudou e ao longo de todo o seu ensino médio. Não precisa única e exclusivamente você se restringir àquilo que você viu no 3º ano do ensino médio. Você pode usar argumentos, autores, discussões e temas que foram trabalhados em outros momentos da sua formação. Às vezes no ensino fundamental, ou mesmo no seu ensino médio, nos primeiros anos, né, nos anos iniciais. Então, procure usar argumentos baseados em autores, baseados em leituras que você fez, em debates que você teve ao longo da sua aula, das suas aulas em geral e das mais diversas disciplinas. É muito importante lembrar que um corretor de redação do Enem, ele observa a sua capacidade de dialogar com as mais diversas áreas do conhecimento. Então você pode usar, por exemplo, para falar de criminalidade e violência,
dados estatísticos que você aprendeu na sua aula de sociologia ou dados históricos que você teve na sua aula de história. Você pode trabalhar com discussões feitas, por exemplo, na aula de biologia sobre se a criminalidade é ou não um problema da natureza humana. Então você pode lidar com diversas informações das mais diversas áreas do conhecimento. E é importante se lembrar que quanto mais argumento você apresentar, maior terá que ser a sua capacidade de síntese, porque você tem um limite de linhas para responder, para construir o seu texto. Então, ao argumentar, tente argumentar de forma clara e precisa, para que você não precise se estender na sua argumentação e tomar, vamos dizer assim, um tempo grande, uma quantidade de linhas grandes da sua redação, para que você não perca na possibilidade depois, no final, de fazer uma conclusão a partir dos seus argumentos. Você terá a possibilidade de desenvolver essa pequena conclusão ao longo do seu texto, apresentando argumentos para defender o seu posicionamento em relação àquele tema, e você precisa concluir esse seu posicionamento indicando possibilidades futuras, indicando possibilidades alternativas para os problemas ou para os conflitos e contradições que você apresentou. Esse texto ele ficará sempre melhor na medida em que você tiver mais argumentos e demonstrar mais conhecimento sobre o tema. Daí, de novo, a necessidade de você estar sempre antenado, sempre ligado aos temas contemporâneos, aos temas que mais são discutidos no momento em que você prestará ou está se preparando para o vestibular. Fique atento à norma culta, procure usar poucas gírias, use gírias apenas se o texto permitir. Tentem se lembrar que as redações da FUVEST, do Enem, da Unicamp, dos grandes vestibulares, elas fornecem aos alunos no momento da redação um texto guia, que podem ser formados inclusive por figuras, imagens. Então é muito importante você ler o texto, observar as imagens e usar os argumentos ou o debate que o próprio texto guia faz, mostrando que você compreendeu o tema. Muitos alunos são penalizados, nas suas redações, apesar de montarem bons argumentos, muitos alunos são penalizados por não compreender o tema da redação. Então, lembre-se de ler o texto guia, de observar as imagens colocadas e tentar fazer uma boa interpretação do tema da redação. Demais, eu aconselho você a ler, estudar muito, a treinar a sua escrita, principalmente no aspecto da norma culta, você treinar a sua ortografia e discutir bastante os temas da contemporaneidade, buscar sempre estar atualizado para que você possa ter argumentos para construir um bom texto. E espero que você tenha uma boa sorte e vamos lá tentar mudar um pouco a nossa perspectiva sobre pensar esse mundo. Obrigada.